Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras à noite, aqui na Rede Século XXI. Refletir sobre aspectos da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é o propósito que estamos a desdobrar desde o mês de outubro do ano passado. Sempre o tema do programa Eclésia é algo de Cristo. Hoje, garanto a você que o tema vai despertar curiosidade em você, porque vamos tratar da solércia de Cristo. O que é isso, pelo amor de Deus? Alguém pode dizer, que coisa é esta, solércia? Eu nunca ouvi falar. Bom, então está ouvindo agora, pela primeira vez. É uma característica da personalidade de nosso Senhor, que Ele quer que nós tenhamos também. Ele que disse, aprendei de mim. Cristo, o solerte. Primeiro vamos explicar o que significa essa palavra. Depois nós vamos dar exemplos da vida de Jesus, onde Ele demonstra essa qualidade, que é tão importante em momentos difíceis da nossa vida, que exigem rapidez para falar, para agir. A palavra latina solércia, S-O-L-E-R-T-I-A, em latim, vem de solers, em latim, sagaz, e citus, C-I-T-U-S, rápido. A rapidez, sagacidade. A solércia, ela é uma expressão, uma virtude, uma qualidade do nosso comportamento, do nosso temperamento, que tem estreita relação com a virtude da prudência, a virtude da sagacidade. Solércia é sagacidade. Solércia é perspicácia. Solércia é argúcia. Solércia exige da pessoa rapidez para agir, para tomar uma decisão, para falar, porque há momentos na nossa vida em que temos que dizer aqui e agora. E nem sempre dizemos aqui, agora, aquilo que é correto. Às vezes pela imprudência, às vezes pela falta de perspicácia, às vezes pela falta de atenção, dissemos o que não deveríamos dizer, fizemos o que não deveríamos fazer. A solércia é a prontidão para você agir imediatamente. Significa a capacidade, num relance, de entender a situação, de tomar a decisão e de agir. A solércia é a prontidão em decidir pelo bem diante do imprevisto. Aconteceu agora, e agora eu tenho que imediatamente dar uma resposta, abrir a boca, tomar uma decisão e assim por diante. É a capacidade de você se manter objetivo diante do inesperado, sem se deixar confundir, sem se deixar condicionar pelo pânico. A solércia é uma das partes integrantes da virtude da prudência. Vamos tentar com Aristóteles, o grande pensador grego, que na sua analítica posteriora dá a seguinte definição da solércia. É a conjectura rápida e fácil sobre os meios. É a definição de Aristóteles. Há um autor italiano que dá uma definição muito bonita dessa virtude, dessa qualidade moral. Diz ele, Domenico Marrone, a solércia é a prontidão em decidir pelo bem diante do imprevisto, sem ceder à injustiça, à covardia e à intemperança. É a qualidade de espírito de quem, diante de uma situação nova, muitas vezes complexa e delicada, descobre por si mesmo o que se deve fazer.
Há um autor dominicano, autor de vários livros, Antônio Royo Marim, na sua obra Teologia Moral para Leigos, ele diz: a sagacidade, também chamada solércia ou eustóquia, é a prontidão de espírito para resolver por si só casos urgentes, para os quais não é possível parar para pedir conselho. Ou seja, a solércia exige rapidez para você tomar uma iniciativa. E quando, auxiliado pelo Espírito Santo, a pessoa, auxiliada pelo Espírito Santo, a pessoa diz algo que é bem oportuno para aquela situação, ou ele toma uma iniciativa que é bem oportuna para aquela situação, de fato, ele aqui se revela a exemplo de Jesus, que foi provocado, que teve situações em que ele tinha que responder agora, porque foi interrogado, foi emparedado. Chegou a pergunta aqui, notadamente os seus opositores, que fizeram perguntas a Nosso Senhor. E a resposta de Nosso Senhor foi na hora. Jesus não disse: eu vou parar, eu vou pensar, deixa aqui eu refletir, porque agora não me veio à mente. Não. A solércia, rapidez. O raciocínio, ele tem que ser rapidíssimo. A solércia leva a capacidade de entender a agir com milhares de quilômetros por hora, para que você tome a decisão certa, para que você fale, para que você haja de forma sábia, de forma prudente, de forma respeitosa, mas também de forma, às vezes, para calar a boca de quem veio provocar você, de quem veio testar você, de quem veio colocar você na parede para ver a sua desgraça, para ver a sua ruína, para que você caia pela imprudência de suas palavras, para que você seja colocado numa situação difícil. E Jesus, o solerte nessas situações, saiu-se muito bem. Vamos citar agora, já no primeiro caso, o primeiro exemplo de sagacidade, de solércia de nosso Senhor Jesus Cristo. É a decisão rápida. É o pensamento extremamente acelerado de intuir. Isso é uma armadilha para mim. Isso é uma situação para me constranger, para me derrubar, e eu tenho que responder agora. Eu tenho que agir agora e não posso agir, não posso responder. Minha posição agora, nesta situação, nessa pergunta, nessa circunstância, nesse contexto, tem que ser uma atitude rápida, mais prudente, mais sábia, porque não posso cair, não devo cair. E é exatamente aquilo que estão querendo que eu faça, que eu sofra, que eu tropece. Evangelho segundo João, capítulo 8, de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Esses malvados colocaram Jesus à prova. Moisés
ordena que ela seja apedrejada. O que é que o Senhor diz? Apedrejamos ou não? Se Jesus dissesse, não apedrejem, ele seria acusado de desobediente da lei de Moisés. Se ele dissesse apedrejem, porque Moisés manda, seria acusado de desumano. A solércia então funciona na hora. Jesus nem opta por uma alternativa, nem por outra. E aí joga a questão para deixá-los desarmados, com a consciência pesada. Nessa hora, a solércia funcionou. Pronto, aqui está com esse exemplo prático, uma situação difícil, que pegou de surpresa. Não podemos dizer que Jesus foi pego de surpresa. Jesus sabia, Jesus é Deus, Jesus conhece o coração de todo mundo. Mas na nossa vida, às vezes essa situação acontece. Eita, agora a pergunta foi bem clara: como é que eu me saio? Como é que eu saio dessa situação sem me encrencar, sem me complicar? Eles estão me provocando. Solércia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está terminando o primeiro bloco. No segundo, mais exemplos da solércia de Cristo, mais exemplos de situações difíceis nas quais Jesus se saiu muito bem. Até lá, daqui a pouco a gente se vê. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, tratando de um argumento curiosíssimo e importantíssimo, a solércia de Cristo. Definimos com Santo Tomás de Aquino, com Aristóteles e com mais dois outros autores o que significa solércia: sagacidade, perspicácia. Diríamos em linguagem nordestina e também tupiniquim, brasileira, esperteza, mas esperteza boa. O esperto, ele tem uma saída rápida, uma solução inspirada, prudente, justa, certeira, apropriada para aquela situação inesperada. Há situações na nossa vida em que pessoas aparecem, perguntas são feitas, decisões precisam ser tomadas e com uma rapidez tremenda. E Jesus se colocou nessas situações. Várias situações da vida de Jesus colocaram essas pedras de tropeço, essas provocações, essas provações, essas tentações. Jesus saiu-se muito bem. Jesus quer modelo para nós. Vamos, depois de termos visto uma situação, Senhor, essa mulher foi flagrada em adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Isso é uma sinuca de bico, isso é uma armadilha. E Jesus se saiu muito bem. Remeto você ao bloco anterior. Agora vamos à solércia de nosso Senhor Jesus Cristo em outro episódio. Provocação, viu? Uma provação daquelas. E a resposta de Jesus foi rápida, foi imediata. Jesus, o sagaz. Jesus, o perspicaz. Jesus que age rapidamente e corretamente. Mateus, capítulo 22, de 15 a 22. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém. Por que não olhas para a aparência dos homens? Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta
encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. A pergunta foi de uma malícia tremenda, porque ali estavam herodianos, ou seja, pessoas do partido de Herodes, que eram admiradores, alguns até integrantes do Império Romano. Herodes era uma autoridade do Império Romano. Se Jesus dissesse que era lícito pagar o imposto a César, ali havia também judeus que iam chamar Jesus de traidor, de falso judeu. Jesus que estaria, segundo eles, do lado dos romanos. Jesus colaborando com o Império Romano. Se Jesus dissesse não é lícito, Jesus seria acusado pelos judeus de desobedecer à lei de César, de desobedecer ao Império Romano. Talvez até os herodianos ali dessem voz de prisão para Nosso Senhor. É lícito ou não? Jesus então pega uma moeda. Pergunta de quem é aquela inscrição e de quem é aquela efígie, aquela imagem de César. Deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, o princípio da dupla obediência. Isto é, o judeu e todos nós não devemos nos insurgir contra as autoridades legitimamente constituídas. Por outro lado, devemos obedecer à lei de Deus, ao próprio Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Resposta muito sábia. E foi na hora. Jesus se saiu muito bem. Jesus não se inclinou por uma parte da pergunta onde estava embutido o veneno. Se ele disser que é lícito, nós o acusaremos. Se ele disser que não é lícito pagar o imposto, também nós o acusaremos. A solércia de Jesus nem se inclinou por uma resposta que eles esperavam, nem por outra resposta que eles esperavam. Pois bem, abro aqui um parênteses, que agora mesmo me veio à mente de uma pessoa muito reservada lá na minha terra, que não costumava tratar de coisas da sua intimidade com ninguém. Até que um dia alguém chegou para ele e disse: fulano, quanto é que você ganha? Isso é uma pergunta indiscreta. Ele era um funcionário, já se aposentou e até já morreu. Fulano, quanto você ganha? Se ele respondesse de forma mal-educada, não é da sua conta? Bom, seria uma resposta. Mas, porém, uma resposta, digamos, um pouco dura, um pouco mal-educada. Se ele dissesse quanto ele ganha, quanto ele ganhava, certamente ele estaria, digamos assim, dando asas para que a pessoa insinuasse ganha muito, ganha pouco, etc. Isso é uma coisa que é própria da intimidade da pessoa. Aí ele saiu-se com essa: eu ganho menos do que eu desejaria e mais do que você gostaria. Primeiro, deu uma resposta, uma tapa de luva ótima. Ele não disse quanto ganharia, mas respondeu. Eu ganho menos do que eu desejaria, mas não disse quanto. E mais do que você gostaria. Ou seja, ele insinuou, você gostaria que eu ganhasse muito pouco. Mas eu não vou dizer para você quanto foi que eu ganhei, quanto é que eu ganho. Porque, na verdade, isso é uma pergunta que está entrando numa seara que não é da sua conta, que não é da sua alçada. Há determinados tipos de coisas, de perguntas, de insinuações, etc., que na hora, às vezes, nós cristãos precisamos responder, sei lá, fulano vai votar em quem? Sei lá, não tem nada a ver com a fé. Fulano, você já escolheu quem vai votar? Não, estou pensando. Diga-me em quem você vai. Isso é próprio da minha intimidade, não tenho obrigação, não preciso dizer para ninguém quem eu vou votar. Fulano, você foi vacinado? Sim ou não? Minha médica sabe, meu médico sabe. Que remédio você toma? Saber se foi vacinado, que remédio você toma. Isso são assuntos
que da sua intimidade, da sua privacidade, você não é obrigado a responder, pelo menos na grande maioria das situações, uma resposta educada, uma resposta fina, que coloca a pessoa no seu devido lugar, sem faltar com a caridade e sem responder como a pessoa gostaria que você respondesse. Eu não estou falando de evasivas. Às vezes uma evasiva cai bem. Às vezes a solércia nos leva a sermos bem genéricos, a sermos, eu prefiro não comentar, coisas desse tipo. São tantas as situações na nossa vida. Senhor Jesus, vós, o solerte com S maiúsculo, dá-me a luz do Espírito Santo para que não sejamos imprudentes, para que não sejamos precipitados, para que não sejamos imprevidentes, para que não sejamos estourados, para que uma trava seja colocada na nossa língua quando alguém perguntar alguma coisa, ou quando alguém nos colocar nessa situação muito difícil. Dá-nos a graça de sermos solertes, porque precisamos tanto. São tantíssimas as situações parecidas com aquelas em que fostes colocado nas quais os vossos adversários vos provocaram. Como precisamos, Senhor, imitar-vos, como precisamos da sagacidade, como precisamos da esperteza, mas que funcione numa rapidez tremenda. E se não tivermos essa rapidez, dá-nos a graça de silenciar, e nem sempre o silêncio é a melhor saída. Às vezes é. Às vezes a sagacidade significa é hora de calar. Não vou responder à provocação. Não vou entrar na jogada de quem está fazendo esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário, esse tipo de insinuação, porque está querendo a minha ruína, talvez esteja gravando, talvez esteja filmando e assim por diante. Solércia, Senhor, solércia, Senhor, sagacidade, Senhor, perspicácia, Senhor. Quão importante é esse programa para a minha vida, para minha. Concede-me, Senhor Jesus, a solércia. Tantos exemplos tu destes. Concede, Senhor. No terceiro bloco, a gente vai ver Jesus calando a boca dos seus opositores numa terceira situação. E depois a solércia numa situação extrema de violência física. O solerte Jesus toma uma decisão. A decisão de fugir, a decisão de escapar. No segundo bloco, 2 episódios da vida de Jesus, em que ele agiu com solércia. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, hoje refletindo sobre o interessantíssimo tema da solércia de Cristo. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu estou também no Instagram e quero convidá-lo para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Convém recordar o que significa solércia. Solércia é a prontidão em decidir pelo bem diante do imprevisto. Naquelas situações em que de sopetão surgiu um contexto, surgiu uma circunstância nova, imprevista, seja ela provocada pela malícia das pessoas, seja em outras situações também, em que se requer da pessoa, se requer de mim, se requer de você, se requer de todos nós, uma decisão rápida. O que fazer? E tem que ser feito agora. Quando a gente tem tempo para refletir, para ponderar, para ligar, para pedir um conselho, etc., vou esperar um pouco, é bom, mas tem situações em que não dá. Temo que responder agora.
tenho que decidir agora. Então, a cabeça tem que funcionar rapidissimamente. O raciocínio tem que chegar a 100 mil quilômetros por segundo para poder decidir. É nessa situação que a solércia entra em ato. A sagacidade, a esperteza, a rapidez de raciocínio que leva uma pessoa a decidir. Jesus, o solerte. Já demos 2 exemplos da solércia de nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher flagrada em adultério. Essa mulher deve ser apedrejada ou não? Jesus saiu-se com a resposta sábia. Depois, o imposto a César deve ser pago ou não? E Jesus saiu-se na hora com uma resposta belíssima. E foi em cima, foi na bucha. A provocação, a resposta também veio imediatamente. Vamos a uma terceira situação em que Jesus é emparedado, em que Jesus é provocado, em que se faz uma pergunta maliciosa para ele, e aí foram mexer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a resposta dele. O tiro sai pela culatra, eles é que vão ficar calados. Marcos, capítulo 11, de 27 a 33. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e dir-vos-ei com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço estas coisas. Isso é solércia. Isto é, foram tentar derrubar Nosso Senhor devolveu na mesma moeda, no bom sentido, por favor, e os deixou emparedados. Ficaram caladinhos. Porque se eles respondessem de uma forma, se colocariam em maus lençóis. E se respondessem de outra forma, também se colocariam em maus lençóis. Aqui, a solércia de Jesus levou a raciocinar com rapidez o que é que eu vou dizer para eles. O troco foi o que a inteligência de Jesus captou naquela hora. Ou seja, a resposta veio em forma de pergunta. E uma pergunta que, se eles respondessem de uma forma, se estrepariam. Se respondessem de outra forma, também se estrepariam. E ficaram calados. E Jesus saiu-se vitorioso nessa situação difícil. Cristo o solerte. Quando, nesse exato momento, está sendo provocado pelos seus adversários e saiu-se com uma resposta tão sábia, tão oportuna, um tiro, entre aspas, tão certeiro, que calou a boca dos seus adversários. Último exemplo da solércia de Jesus. Agora, a coisa aqui é mais grave. Agora, Jesus aqui está na iminência de ser assassinado. Agora, Jesus está sendo arrastado para um lugar alto e vejamos qual é a solércia, como a solércia de Jesus vai funcionar. Lucas, capítulo 4, de 22 a 30. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse:
Sem dúvida me citareis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-o também aqui na tua pátria. E acrescentou, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. E conduziram-no até o alto monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. É isso que interessa. Passou por entre eles e retirou-se. O texto parece insinuar que desde a sinagoga, porque o episódio aconteceu na sinagoga, até o local de onde Jesus seria jogado, seria precipitado, houve um itinerário, houve um certo tempo. E quando o evangelista Lucas termina o relato dizendo, ele, porém, passou por entre eles e retirou-se, isso não deve ter acontecido logo no começo, ali na sinagoga, porque o texto diz, lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte. Então, Jesus foi levado para lá. E Jesus foi estudando o momento, a hora exata de escapar. A solércia de Jesus, a sagacidade dele, certamente ele foi estudando o comportamento dos seus algozes durante o trajeto. Jesus talvez tenha sido agredido fisicamente, oralmente é quase certo. E ele vai estudando. Agora é tudo ou nada. Na primeira oportunidade, eu escapo. E de fato, a solércia por vezes, a sagacidade por vezes, nos leva a dizer, não é o momento agora. Tenho que esperar. Ainda não é a situação. Ainda não chegou o momento. E aí você vai estudando, você vai sondando, você vai aguardando, você vai ponderando, você vai medindo a situação para que, na hora exata, ou você saia, ou você diga, ou você tome a decisão e assim por diante. Solércia, esperteza, sagacidade. Se eu agir agora, o tiro pode sair pela culatra. Se eu tomar a decisão agora, talvez não surta esse efeito. Por isso, esperar um pouco. Jesus, o solerte, o sagaz. Sim, em muitas situações a gente pode dizer, mas às vezes a nossa solércia diz, não agora. Assim, podemos decidir, podemos assinar, podemos vender, podemos comprar, podemos nos inscrever, podemos pedir demissão, podemos trocar, podemos reformar, etc. E no que toca especificamente a nossa santificação, idem, esperar um pouco, com a sagacidade de quem está se preparando para dar o bote no bom sentido, agir bem, com sagacidade. Nem sempre aqui e agora. Agora o momento é de silenciar, é de aguardar. O livro do Eclesiastes diz, há tempo para tudo. O sagaz, o solerte diz, também para a minha ação, para o meu momento de me posicionar. Jesus, o solerte. Também aqui, dá-nos um exemplo para tantas situações da nossa vida. 4 textos, 4 situações dos evangelhos eu escolhi para ilustrar essa virtude de nosso Senhor, que é tão importante também para nós.
Cristo o Solerte. Está terminando esse bloco. No próximo, vamos responder as perguntas. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia. Hoje tratando do interessantíssimo argumento A Solércia de Cristo. Eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora vamos às respostas, perguntas e respostas. O Caio, nosso assessor, sempre coleta as perguntas que chegam aqui e ele as apresenta a mim exatamente nesse momento, naquele teleprompter ali, que ainda não li as perguntas que já estão ali. E agora eu peço a Nosso Senhor Jesus Cristo que me ajude com a solércia, com a rapidez, com a sagacidade para responder corretamente e não dizer besteira, não dizer heresia. Tenha misericórdia, Jesus Solerte, dá-me a solércia. Primeira pergunta. O que o Senhor acha que seria preciso para obter esta constante sagacidade? Uma vida de oração constante? Sem dúvida alguma. Os dons do Espírito Santo, e eu já falei no primeiro bloco, que a virtude da sagacidade, da solércia, ela tem relação com um dos dons do Espírito Santo, que é o dom da prudência. A prudência, ela nos dá os meios para agir corretamente, justamente, no momento oportuno, sem descambar para a precipitação, ou seja, agir sem pensar, agir sem ponderar, agir sem refletir, agir pelo ímpeto, pelo estouro, e também para não descambar para a covardia, para o medo, para a indecisão, porque temos situações, muitas na nossa vida, em que se você age rápido, mas imprudentemente, você pode prejudicar-se e pode prejudicar os outros. E se você não age, demora demais, você pode ser tratado de conivente, de medroso, de covarde e assim por diante. É um dom do alto. É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, dá-me o teu Santo Espírito para que nas situações imprevistas eu pense rápido, com o meu pensamento iluminado pelo teu Espírito. Espírito de inteligência, espírito de discernimento, espírito de sabedoria. E assim, o teu Espírito coloque nos meus lábios as palavras que eu devo dizer. E a forma de me impostar, de reagir, de decidir nessas situações que demandam a rapidez. Sem dúvida alguma, o auxílio do alto é fundamental. Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. O solerte foi quem disse isso. Cristo, o solerte, é necessária, absolutamente necessária. A graça de Deus é absolutamente necessário, o auxílio do alto. Segunda situação. Num tempo de provocações contra a fé, como me preparar e reagir a isso? Eu penso que é preciso conjugar vários textos da Escritura. O primeiro: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Outro texto, o apóstolo Pedro, numa de suas cartas, capítulo 3, nós devemos dar razões da nossa esperança a quantos lhe pedirem. Às vezes, uma provocação exige uma resposta sábia, educada, ponderada. Às vezes, o impacto é imediato, a pergunta é formulada assim, a queima-roupa, e
Nosso Senhor Jesus Cristo é capaz, Ele pode, porque Ele é Deus, com o seu Espírito. Ele que disse: vós sereis arrastados aos tribunais, não vos preocupeis em preparar a vossa defesa, porque o Espírito Santo vos dirá o que deve ser dito, vos auxiliará. É o contexto do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus e também em outros evangelhos. Sim, diante das provocações, é o momento quem vai dizer, a circunstância quem vai dizer, vou silenciar ou vou falar. Ou vou falar agora ou vou falar depois. Nem sempre temos a clareza, temos o discernimento, temos a circunspecção. Daí a importância de nós pedirmos o dom da solércia a nosso Senhor. As situações de provocação são tantas. Às vezes, sair. Provocou? Saiu. Jesus diz, quando fordes perseguidos numa cidade, fugi para outra, etc. A solércia aqui assume essa modalidade. Não vale a pena responder à provocação, porque isso não traria, não surtiria efeito. O melhor é bater em retirada, como Jesus bateu em retirada no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, quando nós vimos. Há situações e situações. Sempre devemos pedir a ajuda do alto para que, pontualmente, considerando essas circunstâncias específicas, sejamos solertes. Nem medrosos, nem precipitados. Terceira pergunta. De que forma a solércia de Cristo se reflete no equilíbrio entre justiça e misericórdia que Ele sempre demonstrou e como podemos aplicar esse equilíbrio em nossa vida? Eu acho que as situações que eu já aludi na pergunta, na resposta à pergunta anterior, já tem muito disso. O equilíbrio nem sempre nós o temos. A clareza nem sempre nós temos. A prontidão para responder na hora, como Jesus sempre teve, nem sempre nós temos. A palavra certa que está na pergunta é exatamente essa: equilíbrio. Meu Deus, eu aqui não posso dizer palavras desmedidas, porém eu tenho que dizer. Aqui eu tenho que responder e tem que ser agora. Então, que palavras colocar? Por escrito, numa resposta a um áudio, um vídeo, ou até numa própria situação inesperada, por mim, mas preparada pelos outros. O equilíbrio é momentâneo, é instantâneo às vezes, mas a gente tem sempre que pedir a Deus: ajuda-me, Senhor, nessa hora. É agora. E aí a insistência, e você tem que responder, e tem que tomar uma posição. Senhor, me ajuda. O equilíbrio, quando não temos a clareza, a clarividência, quando não temos, temos que pedir a Deus. Daí a importância de vivermos sempre em oração, para que nessas horas do sobressalto nos saiamos bem. Quarto, o Senhor identifica também momentos de sagacidade dos apóstolos nos relatos das Sagradas Escrituras? Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. São Paulo é levado diante de uma turba que quer vê-lo morto. Só que a turba, capítulo 23, leiam depois, estamos somente a 3 minutos do final. E São Paulo chega e na frente de todo mundo tem saduceus e tem fariseus. Os fariseus acreditam na ressurreição e acreditam em anjos. Os saduceus não. Aí São Paulo diz, por favor, versículo 6. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e outra de fariseus, e disse em alta voz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Aí a assembleia se divide. Aí fariseu começa a brigar com saduceu. Não, esse homem não está dizendo nada demais, porque ele acredita no que nós acreditamos. Parece que chegaram às vias de fato. O texto não diz se saíram na tapa. O fato é que Paulo saiu de fininho e conseguiu dividir os inimigos dele em duas categorias, porque Paulo era fariseu e parte dos que queriam vê-lo morto era de fariseus. Parte era de fariseus. E aí Paulo diz essa frase, a solércia, na hora ele percebe: eu vou dizer alguma coisa para dividi-los, e disse simplesmente a verdade. Quinta e última pergunta: a omissão em defender a fé por falta de solércia pode ser considerado pecado? E como? Claro,
Jesus disse: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Sem dúvida alguma, omissão em defender a fé é pecado gravíssimo, pecado de traição à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é que pode ser considerado pecado, é pecado envergonhar-se da fé, envergonhar-se de Cristo, envergonhar-se de defender a sua religião, ainda que seja uma defesa silenciosa. Eu vou me retirar, como protesto. Às vezes a Solércia exige que nós falemos. Às vezes a Solércia exige uma resposta à altura, educada, fina, polida, mas à altura. Às vezes o ambiente, o contexto é de tanta agressividade que, se você abre a boca, você piora a situação e pode ser devorado. Aí a defesa da fé significa: aqui não há lugar para mim, aqui não há espaço para mim, eu vou me retirar, aqui não é para mim. Está terminando o nosso encontro. Garanto a você, foi interessante, muito interessante o argumento de hoje. Olhe para Jesus, o solerte, peça a solércia, peça a sagacidade, a esperteza para agir rapidamente em certas situações de, aspas, saia justa, para você se sair com sabedoria, com esperteza, com a santa sagacidade de Jesus. Um grande abraço.